Este programa é livre para todos os públicos. Olá, gente boa de todo o Brasil e de todo o mundo ligado no sistema Canção Nova de Comunicação. Começa mais um programa Minha Família é Assim. E hoje eu fiz questão de vir com essa... Olha que camiseta bonita, hein? Muitos falam, você é um modelo. Não é um modelo de vida, é um modelo do Davi. Eu sou o modelo do Davi. Olha que camiseta mais legal. Onde você viu... Tem essa imagem aqui, nosso santuário, né? Eu sou a videira e vós os ramos. E por que tem a ver essa camiseta com o nosso convidado? Você não sabe. Não, você vai me contar, Você logicamente. não sabe? Não, te eu falei. sei, você não falou ainda o que você pensou, né, na sua mente. Você não sabe, você não é nascida ainda. Não, mas olha, hoje o programa é Também sou fruto do batismo do Espírito do Monsenhor Jonas Abib. Espírito do Monsenhor Jonas? Do Espírito Santo, meu bem. Como é que é o negócio mesmo? Eu também sou fruto do batismo do Espírito Santo do Monsenhor A Jonas minha é fruto Abib. do Espírito, Padre Jonas. Não confunda o negócio, não. Quem está conosco? Quem está conosco? Ele, conhecido como o João, não, é o Nascimento. Nascimento. Em casa chamam de João ou chamam de Nascimento? João João Batista. Batista. João Batista. Eu nunca chamei de João Batista, sempre chamei de Nascimento. Olha aí. Pois é. Nossa, gente. João Batista do Nascimento é missionário da comunidade de Canção Nova, no segundo elo, mora em Cruzeiro. Pra você ter uma ideia, esse jovem que aqui está, nós praticamente vamos estar juntos lá em 75, em Areias. 1975. Ô menininha, você não estava nem nascida. Tinha ainda. nascido? É. Não, tá vendo? Também não. O Tiaguinho Três estava com 10 anos Não de idade. tinha já. nascido. Ah, Tinha nascido também. Tem vergonha não, rapaz? Olha só, gente, 75, nós fizemos um Maranatá com o Monsenhor Jonas, que é pai do Jonas Abib. Não tinha nem Canção Nova ainda, vai começar em 77, final do ano. Mais certo, 78 começa a experiência comunitária, né? Então, 75, nós fizemos um Maranatá. que bacana. E esse tema é muito importante. Também sou fruto do batismo do Espírito, é o batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas Abib. E nós somos frutos, aqui está um fruto mesmo, entendeu? Fruto bem maduro, que era jabuticaba, né? Maduro, que era jabuticaba, né? Pretona, assim, bem maduro mesmo, que é o nascimento. Você quer ler a frase para o Jonas? Estava esperando você falar para Você gosta de ler a frase Eu para o gosto. Jonas? Nosso diretor é especialista em frases para o Jonas. Olha só. Está me devendo uma frase, mas ela é especialista. É. Vai lá. Ó, o Padre Jonas diz assim, Monsenhor Jonas Abib, o Espírito Santo é aquele que nos introduz ao coração do Pai, que sonda os nossos corações e intercede por todas as nossas necessidades, para que possamos adquirir dele aquilo que mais precisamos, pois ele é o único que realmente sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, o Espírito Santo sabe o que é melhor para você, para mim, é ele que intercede por todas as nossas necessidades. Então, vamos pedir mais ao Espírito Santo que nos ilumine. E o Nascimento, né, João Batista Nascimento, mas aqui na Canção Nova você é o Nascimento, Sim. está conosco hoje para falar um pouquinho sobre esse batismo no Espírito Santo, né, bem? Sobre esses frutos do batismo, que é muito pouco falado hoje. Era uma palestra, experiência de oração, os frutos do batismo do Espírito Santo, né, Nascimento? Sim. Mas você, vamos conhecer um pouco de você. Você é nascido onde, mora onde? Eu sou mineiro, né? Nascido em Itamonte, Itamonte. mas nasci Padre Meirelles. em Itamonte e os meus pais vieram para cá, para o interior do estado de São Paulo, não é? E foi onde praticamente eu fiquei todo o tempo, aqui mesmo em Cruzeiro, não é? Então nós residimos ali durante praticamente uns 60 anos já. Estão quantos irmãos você tem, Nascimento? Nós somos em 5. 5 irmãos. 5 irmãos. 5 E você trabalha, está aposentado, está andando, está fazendo o quê? Então, profissionalmente eu me aposentei e continuei fazendo o que eu fazia já antes na comunidade, né? Então nós tivemos a experiência
quando ainda estávamos ali no início da vida profissional, de ter conhecido o Padre Jonas, né? Então, naquela ocasião, nós estávamos ali estudando à noite, trabalhando de dia, e grupo de jovem no final de semana. E foi nessa ocasião que nós viemos a fazer o retiro de jovens, que era o Maranatá. Então, nesse retiro de jovens, isso trouxe para todos nós, porque nós tínhamos um grupo, no grupo de jovens, que praticamente nós passávamos o final de semana, praticamente no grupo. E era Mas Jonas tinha o cabelo que cor nessa época? Preto. Nessa época ainda era pretinho. Era pretinho, né? Ainda conhecia. Ele ainda não era calvo, nada, tranquilo, né? Então, nessa ocasião, para nós, quando fizemos esse retiro de jovens, que foi o Maranatá, então, nesse momento, a gente começando a trabalhar, estudando, foi aí que nós começamos também a perceber que Deus tinha, a partir desse encontro que nós fizemos, Deus tinha um plano para a nossa vida. Quem é da sua turma dessa época de nascimento, de Cruzeiro, que está junto com você lembra? Então, dessa turma que fez o Maranatá comigo, Mais ou menos dessa época. olha, dessa época de Cruzeiro mesmo, que eu me lembro foi o Murilo, Que hoje Padre é o Murilo, padre. Padre Murilo, o Paulo Martins, Paulo Martins, a Janice, Emílio Olavo. né, o Emílio, o Olavo. Aí, é fogo, você sabe tudo a vida do homem, que ele pergunta, ninguém já sabe a resposta. A turma A Janice, o Ailton, alguns já partiram, né? O Ailton era o que tocava violão, cantava? Exatamente, no oratório. E depois de tanto tempo, encontrei Deus, enfim, descobri o amor de Cristo. Esse mesmo. Sei que Ele vive em mim. Nossa, que linda. Eu não A conhecia. música, né? Exatamente. Você tinha quantos anos nessa Então, época? essa época, 75. Tem que fazer as contas, Fazer Márcia. as contas? Você não namorava a Marilda? A Romilda não. Romilda? Não, ainda não. Nem namorava Eu estava com Romilda. 16. 16 anos. Eu estava com né? 15. Você falou da vida profissional, né? Meu pai, ele, né, uma pessoa simples, trabalhava na fábrica, né, como ajudante geral. A minha mãe cuidava da casa e a vontade dele é que eu tivesse uma profissão, não é? Mas a minha madrinha tinha dito para mim, olha, se você me der um diploma, eu arrumo um bom cargo para você. Falei, agora sim, agora encontrei realmente aquilo que eu esperava, né? Mas o meu pai, como era rondante, além de trabalhar na fábrica, também na casa do superintendente da fábrica, e o que aconteceu? Ele falou, olha, você tem que mandar ele para o Senai, para ele ir logo para a fábrica para trabalhar. E foi assim que aconteceu. O primeiro exame que eu fiz, eu não me interessei, não liguei muito para a prova, mas aí depois veio meu pai e perguntou, falou, olha, e aí, o que você decidiu? Falei, pai, eu não estou com vontade de ir não, estou querendo outra coisa, acho que eu vou estudar. Ele falou, não, você tem que começar a trabalhar logo para você ajudar em casa, porque nós precisamos. E foi então que na segunda vez, apesar do salário ser um salário assim bem reduzido, né, como ajudante geral, ele começou a pagar aulas particulares para mim com o Sr. João Pires, né? Eu me lembro que ele era um professor que quase todo mundo que estudava com ele era quase certeza de ser aprovado. E foi assim, durante 6 meses eu fiz aula particular. Da minha época tinham 130 jovens lá fazendo a prova e foram 5 vagas. E eu fiquei com uma dessas vagas. E foi assim que eu comecei minha vida profissional. E é o curso, você formou em que, Nascimento? Você trabalhava com o quê? Torneiro mecânico. Torneiro mecânico. Então, torneiro mecânico. Foi 21/1/1971. Olha. Faz tempo, Não hein, gente? esquece. Né? E foi assim. Aí depois retomei a escola, o ginásio, também o ensino secundário também, o 2º grau. E foi nesse período que aconteceu o Maranatá, que aconteceu o encontro de jovens. E foi nesse período, então, que veio também a oportunidade, depois de ter ouvido no retiro de jovens do Maranatá, essa palestra do Padre Jonas, Jesus Revolução, quando ele pegou
nós não tínhamos na ocasião ainda Bíblias, né? Nós não tínhamos Bíblias assim como essa, né? Nós não Completa. Não tínhamos. O que nós tínhamos era a Bíblia através de um Novo Testamento. Era um livrinho assim, né? Ganhava. Da Loyola. Eu lembro aí da Loyola. Quando ele pegou aquele livrinho e mostrou toda a beleza, toda a riqueza que estava ali, que era Jesus, e bastava ler aquele livro para que a transformação de vida acontecesse daquele modo, né, como ele apresenta, né? Jesus está aqui, ele quer revolucionar a sua vida, não importa a situação que ela esteja, sua casa, sua vida profissional, seu futuro. Opa, peraí. E o bonito de tudo foi que essa apresentação despertava na gente, no jovem, assim, uma sede de conhecer Jesus, uma sede de conhecer a palavra de Deus. E aí, Nascimento, você falando sobre isso aí, importante, interrompendo. A gente fez uma experiência com o Padre Jonas, Nascimento falando de coisas que eu vivi junto com ele, né? Mesma época, 75. E a gente tinha aquele impacto, que o Padre Jonas, realmente, um homem cheio do Espírito, como ele pegava a palavra de Deus. E teve um momento lá que eu sei que você logo voltou, como eu, no próximo encontro, para trabalhar já. Sim. O Júlio Berbaldo chamou. Sim. E você já testemunhou o que aconteceu em relação ao seu pai. Sim. E você falou do seu pai que fez estudar e tal, mas no Maranatá você teve uma experiência muito forte em relação ao seu pai. Conte para nós, como é que foi isso? Que é muito Então, importante. eu mesmo tendo ainda 16 anos, mas a pessoa que eu namorava, é importante isso, a pessoa que eu namorava ia ter uma reunião da comunidade de base na Santa Cecília. Vocês se lembram da comunidade de base, né? E então ela foi e me convidou. Eu falei, não, eu não vou, não. Mas como ela nem ligou, falou, eu vou. Eu fui. E chegou lá, eu ouvi a primeira palestra, que a pessoa estava apresentando o amor de Deus e as riquezas que Deus dá para todos, independente da pessoa ser uma pessoa muito estudada ou não, Deus dá riqueza para todos, se elas forem compartilhadas, todos ficam enriquecidos. Eu peguei, olhei tudo aquilo e falei, não é bem assim não. Tem gente que ganha mais que os outros. Eu fiquei com essa impressão. E o que aconteceu? Eu continuei indo. O primeiro encontro que eu fiz antes do Maranatá foi o cursilho. Eu fiz o cursilho com 16 anos, só podia ser feito com 21. E foi lá que eu vi o Padre Jonas. Dom Antônio, que era o bispo, ele não pôde ir nesse cursilho para fazer a palestra, então o Padre Jonas que fez, ele que fez a palestra. Então, ouvindo ele apresentar os sacramentos, que era a palestra que o bispo fazia, eu fiquei impressionado. Já tinha ouvido falar do sacramento do batismo, crisma, casamento, todos os outros, mas a maneira que ele apresentou ali foi impressionante. E eu fui, depois que eu saí do cursilho, chegando no testemunho dos cursilistas, quando eu dei a minha mensagem para eles, que no momento que eu estava escovando os dentes, eu vi naquela mensagem ali não é bom nem falar a marca do creme dental. Na hora que eu vi aquela mensagem ali, eu peguei e tirei uma mensagem para dar de testemunhos. Que a graça de Deus torna mais agradável, Cristo estar perto da gente, da nossa vida realmente um sentido diferente, deixando uma vida colorida à nossa frente, foi algo assim. Aí o pessoal olharam bem e falaram, nossa, aonde você tirou isso? Eu falei, da pasta de dente. O pessoal, da pasta de dente? O louco, você faz o cursilho e tira uma coisa dessa da pasta de dente. Aí o seu Reno, que era o coordenador, falou, Fernando também é da nossa época, do Maranatá, o coordenador. Fernando Vieira. Aí falaram, Fernando, tem um rapaz aqui que tira mensagem de pasta de dente pro cursilho, e ele não é daqui, não é daí do seu lado, aí eu levo ele para aí. E assim que eu cheguei, o Fernando me convidou para dar o testemunho lá, e eu dei o testemunho lá no grupo de jovens, e ele foi, olha, vai ter um Maranatá em Areias, eu quero que você vá para dar testemunho de família. Eu estava tão empolgado, né, tão entusiasmado, falei, não, vou sim. E foi lá, no Maranatá, nessa palestra, e eles eram submisso, que eu dei o testemunho, não foi palestra, mas acredito que virou meio palestra e meio testemunho. Porque depois disso, o que aconteceu? O principal daquela palestra era que o diálogo entre pais e filhos, naquela ocasião, era o maior sofrimento das famílias. Hoje eu acredito que ainda está difícil ainda. De pai ter diálogo com a filha, pai ter diálogo com o filho, e assim vice-versa, aquela amizade.
Eu estava testemunhando, diácono, que eu não tinha nada disso com meu pai. Eu achava que se eu pudesse, eu escolheria até possivelmente um pai diferente naquele momento, porque eu não entendia a realidade dele, a luta dele, os sofrimentos dele. Então eu testemunhei isso, mas que aquele momento a minha mente estava abrindo, eu não tinha recebido até aquele momento na minha vida nem um beijo, nem um abraço de pai, não sabia o que era isso, e testemunhando. Aí testemunhei para eles. Foi lá no Maranatá, nesse primeiro Maranatá, nesse testemunho, que uma pessoa chegou para mim e disse assim, nossa, essa palestra que você deu tocou meu coração. A pessoa falou assim, eu falei, mas palestra? Eu só testemunhei aquilo que eu estou vivendo. E o interessante foi que falou, será que você pode rezar para mim? Aí eu fiquei mais espantado ainda, né? Mas o bonito de tudo foi despedir do Padre Jonas. Foi um dos últimos que foi despedir dele. Aí ele foi, olhou para mim, falou, olha, vai ter um outro Maranatá em seguida para os meninos do Oratório de Lorena. Eu quero que você coordene. Quando ele falou aquilo, eu falei, nossa, acabei de sair de uma difícil, agora ele está falando de coordenar. Eu fiquei parado ali, parecia que eu fiquei praticamente ali congelado. Ele falou, olha, procura esse coordenador, conversa com ele que vai dar tudo certo. E foi assim. E o interessante também, você trazendo agora, eu recordando, o meu coração ainda estava sentindo que eu precisava realmente dizer para o meu pai que eu o amava. Então, só para nesse ponto. O meu coração precisava dizer para meu pai que eu o amava. Vamos para o segundo bloco, você vai ver mais dessa história linda do João Batista Nascimento, sobre esse fruto, também sou fruto do batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas Abib. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema maravilhoso. Também sou fruto no batismo do Espírito Santo do Monsenhor Jonas Abib. Quem está conosco é o João Batista Nascimento. Aqui na Canção Nova ele é conhecido como Nascimento. E hoje eu queria trazer para você esse livro do Monsenhor Jonas Abib, que você pode adquirir pelo loja.cançãonova.com. O livro é O Espírito Sopra Onde Quer. Monsenhor Jonas Abib nos convida a deixar que o Espírito Santo entre em nossas vidas e realize maravilhas imprevisíveis, trazendo as respostas para as realidades da nossa caminhada. Precisamos pedir e querer de todo o nosso coração que a graça, que a grande graça do Senhor aconteça em nós e em todos aqueles que pudermos alcançar. Monsenhor Jonas Abib, então, traz para você, para mim, esse livro maravilhoso. O Espírito Sopra Onde Quer, com essa capa linda, né? Essa flor que realmente, quando a gente assopra, vai para onde o vento leva, vai para onde Deus quer. Então, que realmente Deus possa iluminar. loja.cançãonova.com ou 12 3186 2600. E estamos aqui com o Nascimento. Ele deixou para nós uma pergunta, né? Você estava falando Sim, sobre... tem uma frase linda do Padre Jonas, meu amor. Pode você falar, mas eu vou falar então. Ah, fale! Por meio do Espírito Santo conseguimos caminhar por vias mais santas. Por ele nossos corações são conduzidos ao alto. Através deles os fracos são conduzidos pelas mãos e os que buscam a virtude e os caminhos retos chegam à perfeição. Monsenhor Jonas Abib. Então, Nascimento, deixei uma pergunta que o Márcio falou para você, que você falou sobre pai, mas eu lembro muito bem que eu estava lá. Eu tinha o cabelo encaracolado, Black Power. Você ouviu o testemunho dele? Cabelão assim. Você ouviu esse testemunho? Ouvi desde a primeira vez, participei junto com ele, ouvi. Mas aí, quando você teve uma experiência muito forte com o seu pai, conte para nós, que nós temos muitas perguntas para te fazer, mas como é que foi esse momento quando você saiu do Maranatá, aquilo que você ouviu do Maranatá, do Padre Jonas, de tudo que vivemos lá, que com o seu pai, que aconteceu? Então, esse final do Retiro do Maranatá, eu já me senti acolhido e amado pelo Padre Jonas, pelo Monsenhor Jonas, né? Porque quando ele me deu uma tarefa dessa para fazer, que me desafiava totalmente, eu fiquei realmente de um lado maravilhado, para o outro lado também sem saber
a partir dali, para onde e o que fazer. Chegando em Cruzeiro, duas coisas importantes. Grupo de oração. Nós tínhamos o primeiro grupo de oração que estava começando da Renovação Carismática no centro. E lá estava o Betinho, a Maria Tereza, o Dr. Penido, a Dona Márcia, o São Maurinho Portugal. Estava todo esse pessoal. Então, por que era um grupo de centro? Era um grupo de centro porque nas capelas nós não tínhamos nenhum movimento ainda. Então, esse primeiro grupo de oração já acontecia lá no centro. E vindo do Maranatá, o pessoal disseram, olha gente, tem um grupo de oração no centro. E é um grupo de oração da Renovação Carismática. Então, nós não sabíamos muito bem ainda o que era. Mas também ali próximo já estava para ser realizado o Congresso Nacional da Renovação Carismática em Lorena, no São Joaquim. Eu fiz esse congresso, que era o primeiro. Então, nós estávamos ali, centenas de pessoas ali. E eu escolhi, por graça, realmente, uma das palestras que o Padre Jonas fez. A ação do Espírito Santo nos sacramentos. Eu fiz esse seminário, eram seminários, mas eu fiz isso aí. Tinha oração em línguas, profecia, palavra de ciência, palavra de sabedoria, mas eu fiz esse. E na palestra, o interessante era que ele foi ministrando as palestras, eu sentei lá na primeira cadeira, lá, né? Normalmente não fazia isso, mas sentei na primeira. E ele, durante a palestra, acho que umas 2 ou 3 vezes, ele aproximou de mim e colocou a mão no meu ombro. Colocou lá e continuou dando a palestra. Bom, tudo bem, né? Aí ocorreu o encontro, algumas pessoas chegaram a dizer que já estavam rezando em línguas, que eu achei uma coisa espetacular. Nossa, era isso que eu tinha que fazer. Outros fizeram profecia. Mas o louvor e aquele clamor em línguas que eu vi ali, eu fiquei maravilhado. E quando eu cheguei em casa, comecei a agradecer. Obrigado, Senhor, obrigado. Por fim, eu já não sabia quantos obrigados eu já tinha dito. De repente, comecei a rezar, não parava de rezar. E no outro dia, o pessoal chegaram para mim e falaram assim, nossa, no começo a gente entendia o que você falava, mas depois você passou a falar de um jeito, de uma língua que ninguém entendia que língua que era aquela que você estava falando. Falei, isso é sua família? É, em casa, depois do final do congresso. Uhum. Eu falei mesmo nessa língua aí, falou. Nossa, acho que eu ganhei também a oração em línguas. Além de tudo, ganhei oração em línguas. E acredito que eu devo ter ganhado também o batismo no Espírito Santo. Vou deixar chegar o grupo de oração para mim poder, então, rezar. Eu nem imaginava que eu já podia rezar ali naquela hora. E o pai? Eu estou curiosa com essa história do pai. Vai chegar. E o que aconteceu? Quando chegou no grupo de oração, eu pude perceber que o batismo do Espírito tinha acontecido. E aquele momento que ele se aproximou de mim, que ele tocou no meu ombro, com certeza ele pediu essa graça, com certeza. E eu fui perceber essa graça, embora ela já tinha acontecido, lá em casa. Mas até mesmo para dizer para o meu pai, com toda essa sobrecarga que eu tinha comigo, a imagem dele, que era uma imagem distorcida, negativa, precisava de algo muito maior que tudo aquilo que estava em mim, que estava comigo. Precisava, e era amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Era preciso o amor de Deus através do Espírito Santo. Precisava. Como diz a palavra, né? A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E quando aconteceu essa implosão e essa explosão, quando eu encontrei meu pai, eu tive a oportunidade pela primeira vez que eu olhei para ele, nós paramos assim, como eu estou assim, diante de você. Eu disse, pai, eu te amo. Você levou um susto, né? Eu te amo. Aí parou, eu acredito que ele nunca tinha ouvido alguma coisa assim, né? E eu quero também te dar um abraço no Senhor. Aí então que a coisa complicou, mas porque ele não sabia nem abraçar. Olha. Aí eu peguei, aproximei dele, dei um abraço nele, dei um beijo nele pela primeira vez. Estava com quantos anos já? É uma coisa impressionante. Aí eu estava com 16 para 17 anos. 17 anos. Aí pela primeira vez eu vi os olhos dele cheios de lágrimas.
percebi que meu avô também não lhe tinha dado essa oportunidade também de fazer essa experiência. E tendo feito essa experiência, a própria graça do batismo no Espírito, que é fruto realmente do batismo no Espírito do Monsenhor Jonas, o Maranatá aconteceu, foi um Maranatá que aconteceu com muitos frutos, né? Ana Maria de Cachoeira levou Edmarzinho e chegou para mim e falou, olha, está aqui o meu filho, é um menininho, você é responsável por ele. E veja o Edmarzinho, o Edmar hoje, né? Então, Ana Maria, né? O Edmar também, esposo dela. Então, a partir dali, logo em seguida, o Padre Jonas já foi fazer a experiência de oração, os aprofundamentos, os encontros, os maranatás. E a partir dali nós começamos, isso já era o quê? 75, 76, 77. Então nós tínhamos aquela alegria, por exemplo, depois de uma experiência assim, de eu ter feito uma experiência assim, de poder realmente, mesmo na comunidade, poder testemunhar, né? Eu faço parte da equipe de servos do Senhor, né? Você deve se lembrar disso, não era, né? Ninguém tinha realmente nenhum tipo assim de ser realmente palestrista, pregador, mas eu faço parte da equipe de servos do Senhor. E o coordenador da equipe de servos do Senhor, sabe quem é? Você sabe, né? É o Padre Jonas. Ele me escolheu. Coisa, né, dessa época, né, que a gente tinha e era tão bom e foi tão bom. E desde desse período da nossa vida, na minha vida, foi o período então que, num desses encontros que todo mês ele fazia para a renovação do Vale, que era o grande louvor. Toda ocasião, num dos meses, ele escolhia uma das cidades para fazer o grande louvor. E ele estava fazendo uma grande experiência de exercício dos dons carismáticos, porque naquela ocasião muito pouco se sabia, não dava para fazer retiro para todo mundo. E lá em Arapeí eu tirei essa passagem, né? Essa passagem de Isaías 49. E eu já estava namorando a minha esposa. E já faziam 5 anos. Eu fui do seu casamento. Já faziam 5 anos. Quanto tempo casado já? 42. Olha que 42. beleza. Esmeralda, bodas de esmeralda. Então essa passagem aqui, que foi lá em Arapeí, num desses dias de louvor que o Padre Jonas estava conduzindo em Arapeí, eu fiquei pensando, Márcia, diácono, como que nós fomos para lá? Não tinha ônibus. Terra da Lourdinha. Meu Deus, como que nós conseguimos ir para lá e não tinha... Não tinha Enfim, condições. é né? muita graça. E foi esta passagem do Isaías 49, que diz, escutai-me terras de além-mar, povos de distante atenção, desde o seio materno o Senhor me chamou, desde o ventre de minha mãe já sabia meu nome. Fez de minha língua uma espada afiada, que ao alcance da mão ele guardou. Fez de mim uma seta pontiaguda. Em sua aljava me escondeu e disse-me, meu servo és tu, Israel, em ti que vou brilhar. Eu senti tão tocado que eu cheguei até a partilhar com algumas pessoas que eu tinha a impressão que eu estava sendo chamado por sacerdócio. Olha. Eu vim tão emocionado que eu precisava ter mais um pouco realmente de oração, de discernimento, que eu cheguei e já falei com a minha mãe. Falei, olha mãe, eu estou realmente percebendo que é um chamado que eu estou começando a sentir para ser sacerdote. E ela já gostava muito da minha esposa, da Romilda, já fazia tempo que nós estávamos namorando, esperava que a gente fosse se casar. Quando eu falei aquilo, ela só ficou em silêncio, né? Não falou nada. O silêncio da mãe, você entendeu já. Aí eu corri e fui contar também para a Romilda. Falei, olha, Romilda, eu queria partilhar com você uma coisa muito importante para mim. Eu estou sentindo que eu posso estar sendo chamado para ser sacerdote. Mostrei a passagem para ela. Ela só realmente olhou assim e falou, já sei, você veio aqui para terminar, né? Pode ir embora então. Tá. Aí nessa ocasião interessante foi que nós caminhávamos junto com o padre Hilário Michelucci, no oratório. Sim. Ele ia lá também, lá
Lavrinhas. Aí quando o tempo fechou, ficou tão difícil, eu fui lá falar com ele, falei, olha, Padre Hilário, eu percebi aqui que pode estar um chamado para mim ser sacerdote, já namorando há 5 anos, e na hora que eu fui contar o que eu estou sentindo, deu tudo errado, perdi a namorada, minha mãe realmente, a partir desse momento, só está rezando, perdi. Ela já nem fala tanto comigo. Ó, padre, eu vim aqui falar com o senhor me ajudar. Aí o Padre Hilário, com aquela sabedoria dele, falou, mas você vai trazer o problema para mim, problema seu, você resolve. Eu falei, puxa vida, até o senhor, padre. Até o senhor. Aí ele foi e disse para mim o seguinte, olha, fica 1 ano sem namorar. 1 ano para que Deus te ajude realmente a ter clareza das coisas. E foi assim que aconteceu. Naquele ano, depois de nós termos terminado, depois de 5 anos, foi em 1977. Porque eu voltei com ela em 78. Em 79 eu me casei. Ele começou a inaugurar a comunidade dele, né? Começou a Graça Nova também. Nascimento, essa história bonita aí que você está contando para nós, e realmente você falou várias vezes a palavra testemunho. No nosso tempo, você vai lembrar bem que o Padre Jonas sempre cobrava que a gente fazia os encontros, depois tinha reunião de avaliação. Né? Como tem avaliação no nosso programa também, tem pessoal que avalia nós aí, né? Vê se está com um problema na cabeça, se não está. Mas tinha avaliação também das palestras. E que o Padre Jonas falava, muito boa a sua palestra, mas cadê o testemunho? Ele cobrava o testemunho. Então, acho que impactou muito a gente, aquele jovem, foi o testemunho, né? Sim. Esse testemunho com seu pai, o que você viveu, as coisas que você viveu na sua casa. Então, acho que hoje, uma carência hoje disso, né? De testemunho, né? Que tem muita falação e o testemunho realmente é o que, a hora que a gente esperava aqueles testemunhos, né? E tinha um momento da palestra que, não esquece o testemunho, então a gente embasava. Selava, né? Selava, né, Nascimento? E para dar qualidade, né, para os retiros, principalmente o retiro de jovem, ele fez assim um ABCD, né? Primeiro, o objetivo. Segundo, o desenvolvimento. Ele punha vários itens. Depois, a conclusão. E depois, o mais importante, testemunho. Olha que bacana. É objetivo. Objetivo, o desenvolvimento, conclusão e o testemunho. O testemunho você tem que deixar 50%. O resto, mas a hora que você dá o testemunho, então aí você conclui. E foi isso que ele pediu e nos ensinou, né, na verdade. Então era comum quando uma pessoa estava fazendo a palestra e estava empolgada e já estava terminando o tempo, não tinha plaquinha, né, diácono? Mas o cortado do coordenador, desesperado, porque não tinha como ir lá na frente também, ele arrumava tudo quanto é coisa para mostrar o testemunho, testemunho. Testemunho, pelo amor de Deus. Tinha que levar um copo d'água. Levava um copo d'água. Eu já sabia que estava... Água. Tinha água copo também. d'água. E às vezes, muito obrigado. A morte. Toma esse copo d'água antes de morrer. Ô, gente, mas nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais as histórias e com esse tema maravilhoso. Também sou fruto do batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas Abib. Muito bem, minha gente, estamos de volta no nosso programa aqui hoje com o João Batista Nascimento, o compadre do Júlio Bebal, né? Aí como é que é essa turminha da pesada aí, hein? Júlio Bebal, Nascimento, Felipe Aquino, Paulo Bofé, Paulo da Vilma, né? A turma de Cruzeiro lá, que já citou aí, né? Então, era uma maravilha, né? Uma equipe muito unida, a gente era assim, tudo novinho, cabelinho pretinho, seguindo os passos do Padre Jonas, que ele foi ensinando como é que faz. Então hoje a gente vê os acampamentos acontecendo, como é que é o acampamento? Oração da manhã, música, sim, oração, palestra, oração, intervalo, palestra, intervalo do almoço, palestra, missa, o esquema do Maranatá. E essa camisa que eu estou aqui hoje, eu sou a videira. Era uma meditação que tinha na capela. Domingo. Na capela de domingo e tinha também no sábado.
João 15. Aquela outra, para vós, quem sou eu também. Então, a gente estava começando, a gente fazia a meditação na capela. Era 10 minutinhos só. Primeiro fazia a meditação, depois você ia começar a dar palestra. E o Padre Jonas foi ensinando, né? Então o Padre Jonas sempre foi assim, muito pedagogo. Aliás, ele formado nessa área, né? Um professor e tudo mais, mas ele sempre foi ensinando como é que esse novo Deus ia falando para ele, né, Nascimento? Ele ia passando para nós. Nascimento, e naquele tempo não tinha nada, né? Tinha o cursilho, e para os jovens era o Padre Jonas e o Padre Zezinho com as músicas dele, Sim, com Padre Zezinho. os LPs, mas realmente, olhando hoje a Canção Nova, a gente vê o Padre Jonas foi um desbravador, né? Sim. Ele nunca negou o Espírito Santo, mas o amor a Deus, o amor ao Papa, o amor a Nossa Senhora. E é muito bom olhar hoje de trás para frente e ver essa história acontecendo, né? E hoje você, como membro da Canção Nova, que viu essa história acontecendo ali com o Padre Jonas. Mas o que mais te impressionou e te impressiona até hoje no Padre Jonas Habib? O que mais me impressionou e me impressiona e vai me impressionar sempre no Padre Jonas Habib. Eu e o Silvio, o Renato que trabalhava na rádio, Ana Rita, nós estávamos fazendo um trabalho e só que naquele momento os grupos de jovens cresceram e nós estávamos com uma grande dificuldade de coordenação. Porque cresceram, à medida que nós fomos fazendo aquilo que ele nos pedia, fazendo os encontros, aprofundamento, experiência de oração, os grupos foram crescendo, porque praticamente os grupos de jovens quase todos participavam dos grupos de oração. O batismo no Espírito era quase que uma necessidade, os aprofundamentos. Então isso estava acontecendo no teatro do Odeon em Cruzeiro, um desses retiros, desses encontros que ele praticamente percorria na diocese, principalmente, quase todos os lugares, e principalmente lembrei aqui do Luiz Paulo, o Luiz Paulo conseguia sempre levar ele lá, né? Até mesmo fazer uma palestra, né? Olha, o Padre Jonas veio aqui à noite, então todas as pessoas do grupo de jovens, as pessoas dos grupos de oração, até dos outros movimentos também, do Cursilho também, comunidade base também, de outros movimentos, iam. E nesse dia, no intervalo, nós procuramos conseguir uma brecha para falar com ele e apresentar para ele a grande luta que nós estávamos tendo. Ele ouviu o Silvio, ouviu a Ana Rita, me ouviu, e ele, tudo que ele ouvia, ele simplesmente fazia assim, sim, sim, sim. Para o outro, sim, 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 sim. Sim, acho que foi uns 20, 30 minutos, sim, sim, sim. Aí depois ele disse, agora eu vou rezar por vocês. Aí ele rezou e disse sim. E foi embora, e foi embora. E foi embora. Gente, sim. Mas aí o que ele disse? Sim. Mas só sim, sim. Ué, mas só sim, sim, sim. Aí depois nós meditando, pensando, falando, nossa, mas se ele disse sim, 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 parece até o sim de Maria, né? Não é verdade? E uma coisa que mais me impressionou e vai cada vez mais me desafiar também, é sempre olhar para ele e sempre procurar ver através da maneira como ele age, como ele faz, como é que ele age, como é que ele faz. Porque você falou dessa extensão em que as coisas foram crescendo, 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 mas o bonito é que ele não foi atropelado pelo crescimento das coisas que foram crescendo. A humildade o foi revestindo de uma tal forma que nenhuma pessoa, muitas vezes que eu tive a oportunidade, mesmo lá em Queluz, de ir lá para conversar com ele, e nenhuma dessas vezes ele deixou de ouvir, deixou de acolher, deixou de dar atenção e deixou de dar o seu sim, sim. Ele faz isso de importante, né? Dá atenção para Quando você diz a resposta, parece até que você né? Ele dá atenção para a gente. Então, sim, como é que ele faz? Como é que ele age? E eu comecei a perceber que ele tem uma maneira
tão própria de Maria para tornar-se humilde, para servir, para realizar o que Deus pede e que hoje, com toda a extensão que hoje a obra já chegou, já atingiu, o projeto Dai-me almas e ficar com o resto, parece que existe uma sede nele, que é uma sede como aquela que no coração de Jesus vai passando para o coração dele. E à medida que a gente tem a oportunidade de pegar aquilo que ele vai nos ensinando, que ele vai nos dizendo, ou já nos disse, e nós vamos imitando, nós vamos praticando, nós vemos realmente que também vai acontecendo, né? E tudo culmina para almas, tudo culmina para a gente, tudo culmina para pessoas. E a extensão de toda a estrutura é para que o maior número possível seja muito amado, né? Como Dom Bosco mesmo, numa das frases dele, né? Não basta saber que você é amado, você tem que se sentir amado. E ele tem essa maneira de passar para a gente, nos fazendo sentir assim, né? Receber essa graça assim. Uma ocasião, Diácono Márcio, eu tive lá em Queluz, fora de dia, interferindo na atividade da casa, e eu ficava ali de tocar ele, esperando ele aparecer. Quando ele apareceu, eu falei, padre, eu vim aqui para falar com o senhor. É mesmo? É. Mas ele, sim. Ele está aqui assim, como diz o outro, vai atrapalhar, mas tudo bem. Aí, ali naquele dia que eu fui lá para conversar com ele, apresentei para ele, né, aquilo que eu fui lá para falar com ele, e que era, naquele momento, tão importante, né, para os grupos, tão importante para a renovação naquele instante. E ele disse uma coisa que eu procuro, Diácono, sempre realmente me lembrar. Ele disse depois, olha, Nascimento, não que nós realmente já tenhamos realmente feito tudo que o Senhor quer, nem por causa de nós estarmos na frente. Nós precisamos ser pessoas facilitadoras para os que vão chegar. Olha. Para eles irem passando na frente. Não complicar a vida dos outros, né, Vincent? Para eles irem passando na frente. Vai precisar isso, tá? Que bacana. Tá bem? E hoje eu vejo, ele faz isso. Muitas vezes, no começo, Diácono, ele fazia praticamente tudo. Ele arrumava lá o local para a celebração da missa. Ele tocava, ele fazia meditação, fazia palestra. Enquanto nós estávamos olhando a sala lá onde aconteceu o encontro, Márcia, ser preparada, e ele estava fazendo, às vezes até varria, até arrumando as cadeiras. Mas ele podia dar uma dura na gente. Gente, vocês vão ficar aí parados. Né? Mas ele deixava a gente ver o que tinha para fazer, para ver se vendo a gente aprendia. Olha só. Interessante, ser ponte e não muro, né? Exato. Mas... ser ponte para facilitar os que estão chegando. Os que estão chegando. Eles vão vendo, vão aprendendo e vão vendo que tem muito trabalho. Isso para mim... Nascimento, e Deus te deu a graça de rezar. Rezar para as pessoas, rezar também, como o Nelson falou dos encontros, né, que de toda a Canção Nova, como cresceu muito, você também reza nos acampamentos, nas adorações, né? Isso, Deus foi crescendo isso dentro do seu coração como ministério mesmo. Fruto do batismo no Espírito Santo? Fruto do batismo no Espírito Santo, eu sempre fiquei filmando o Padre Jonas, né? Fiquei sempre ali atento à maneira como ele acolhia, como ele rezava, a maneira como ele tinha para com cada pessoa aquela especial atenção com ela, né? Para que aquela especial atenção com ela, o Espírito Santo pudesse realmente dar a mim realmente aquilo que Jesus deseja lhe conceder. E eu tenho visto isso, sabe, Márcio? Milagres mesmo serem realizados, de transformações serem realizadas. Eu que não entrava em hospital, né, que tinha realmente um medo imenso de hospital, e aconteceu que o meu vizinho lá, ele teve câncer na boca, e eu tinha medo de hospital, já estava participando já.
E eu comecei a sentir tocado para fazer uma visita para ele. Eu fui fazer uma visita para ele, mas chegou lá no momento, eu fiquei sem saber o que dizer. Aí me veio essas palavras: o senhor quer que eu faça uma oração para o senhor? Falei, vai falar que não, né? Também não sei rezar também. Vai ficar empatado. Vai ficar empatado. Aí ele, né, com aquele câncer na boca, né, as pessoas da família naquele momento tinham afastado, porque pensavam que poderia ter problema realmente de transmissão, então vivia muito sozinho. E ele foi... Falei, pronto, é agora. E naquele momento ali, eu me lembro que não foram nem tantas as palavras, mas é essa expressão, é aquilo que parte de uma emoção de dentro, da própria graça, e hoje a graça do carisma, né? Que faz com que a necessidade do próprio corpo, da própria comunidade, naqueles a quem Deus realmente escolhe e faz um instrumento, e são realmente movidos pela caridade, pelo amor fraterno, pelo desejo da restauração do corpo, se coloquem para servir, né? À disposição, né? Então, comigo tem sido surpresa, né? Hoje eu já estou um pouco mais familiarizado já com... Porque eu também realmente estou em recuperação, como o senhor disse, nós estamos tudo na recuperação para chegar ao original. Para chegar ao original, né? Nascimento, hoje, vemos nos tempos de hoje que as pessoas querem ser líderes das outras, querem coordenar, querem orientar, querem ser o verdadeiro gurus na vida das pessoas. E você tem muitas pessoas que você já rezou, que você viu o verdadeiro milagre acontecer ali, né? Na cura interior, pessoas que foram curadas de traumas. E como é que qual é o equilíbrio você saber que foi, e ficar tranquilo que foi Deus que fez e encher o coração de gratidão sem querer ser o coordenador da vida da pessoa, né, que hoje é o papo do momento, as pessoas querem dirigir a vida das pessoas e nós percebemos, graças a Deus, essa escola com o Sr. Jonas, Deus usa a gente se vê como instrumento, fui o instrumento de Deus. E a gente se alegra com isso, né, Nascimento? O Pai Jonas é muito assim, né? Ele mostra o caminho e se alegra com isso, né? Basta. E ele mostrou-nos, né, que essa plenitude, o batismo no Espírito, nós não conseguimos recebê-la na sua totalidade, em plenitude. E ele que tem, né, o batismo na sua totalidade, na sua plenitude, ele mostrou que o encontro pessoal traz essa necessidade de a cada dia viver essa experiência de um outro encontro e um batismo que vai se estendendo, né? São João Paulo II, ele, numa das suas, né, locuções, ele disse que o batismo ele vai acontecendo perenemente. É como se a graça e o próprio Espírito ele fosse adentrando, ou seja, comunicando Jesus, o Espírito Santo comunicando Jesus. E com isso também vem o sacrifício, vem o perdão, vem todas essas regras de vidas, né, que os princípios que nós temos, e que se nós olhamos para o nosso fundador, né, para o Monsenhor Jonas, a gente vê que tem uma graça ali que o consome de se doar, né, e se doando. E essa pergunta que você fez, Diácono, é como se o Senhor permitisse que o amor nos leve a olhar um para o outro assim, e faltar, e olhar e perceber o pouquinho que ainda está faltando para ser como Jesus, né? Você não pode falar para ele, né? Fala, está faltando alguma coisa ainda aí. Mas a palavra de ciência vem e mostra, seja de cura física, de perdão, mas não pode dizer, né? Você vê que recentemente eu estava pensando, falei, nossa, nenhuma vez eu me lembro do Padre Jonas chegar para dizer que estava faltando isso, faltando aquilo para mim. Puxa vida, mas sempre está faltando alguma coisa. Olha aí que benção, gente. Nascimento, que benção, hein? Olha, muita paz nesse programa, né? Quando eu ouvi a voz do Nascimento, eu me voltava aos meus 15 anos, ele falando. Como eu escuto a voz do Júlio Blebal, do Felipe Aquino, né? Do Paulo, da Vilma, né? Então, agradecer muito a sua presença aqui, Nascimento. Eu que agradeço. De que ele veio aqui no acampamento, quando eu fui levar ele para Cruzeiro, nós conversamos tanto, eu errei a entrada, fui lá para Lavrinhas. Meu Deus! Conversando lá, porque Conversaram tão mesmo. bosta, eu errei a entrada, eu estava falando, ficamos um tempo parado na porta, falando, aí, conversando, que é sempre muita história verdadeira. Muito obrigado pelo seu sim, pela sua paz, né?
Hoje o dia que estava mais nervoso é hoje. Esse tom de voz dele. Ele está nervoso hoje, hein? Bravo. Esse aqui, sempre. Então, por essa paz que você passa, por esse canal da graça que você é, para tantos que te procuram para receber oração, e você mostra o caminho de Jesus. Vamos rezar aqui, Nascimento. Você falou do Padre Hilário Micheluzzi, né? Tão querido nosso, que ele veio tanto ver em Lavrinhas, um santo homem. Santo mesmo. Como o Padre Geraldo Glendenen, outros salesianos acompanharam o Padre Guedes, acompanharam o Padre João no começo, deram ajuda também. Rezemos a oração à Nossa Senhora Auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutriste para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. Amém. Dá a bênção, então, para todos nós. O Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. E pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, nos abençoe. Vos abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa família, como é linda nossa família, como é lindo encontrar você. Hoje já sei quem sou e posso dizer, as coisas se passaram como passam, o tempo e os planos